Vasco 0, Bahia 0, São Paulo 3. Então, 3 vitórias aí importantes, né? Do Inter e do São Paulo se consolidando no G6 ali, né? O Inter buscando o G4 e o Botafogo abrindo na liderança. Tomás, acho que era uma vitória esperada do Botafogo. A gente já falou dela ontem, a gente já falou dessa possibilidade ontem. O Botafogo abre 6 pontos para o Palmeiras, a gente está falando há algum tempo. O Palmeiras precisa tentar chegar ao jogo do Allianz, o jogo da 36ª rodada. Eles ainda têm o jogo da 33ª, acabou o São Paulo, né? 3-0 para o São Paulo. Eles ainda têm o jogo da 33ª, da 34ª e da 35ª. Todos os jogos ganháveis por Botafogo e por Palmeiras. Agora, acho que a tabela se equilibra, né? Se o Botafogo mantiver esses 6 pontos ou abrir mais, até o confronto direto, ele vai ser campeão. Se o Palmeiras conseguir diminuir um pouquinho, diminuir para 4, 3 então nem se fala, seria um sonho, tem campeonato. Então, respondendo a tua pergunta de forma direta, não, ainda não pintou o campeão. O Botafogo hoje é um pouco mais favorito do que ele era ontem e mais favorito do que ele era antes da rodada começar. Os dois tinham clássicos, um ganhou o clássico dele, o outro perdeu o clássico dele, jogando fora de casa. Botafogo tem pinta de campeão. O Botafogo não tem pinta de que vai perder pontos de forma bizarra, bizonha, como fez no ano passado. Era outro time, era outro Botafogo. Esse Botafogo tem pinta de campeão há algum tempo. Mas o campeonato segue tão aberto quanto estava ontem, por exemplo. Muito bem, todos os jogos, então, já encerrados. Lembrando que essa 32ª rodada terá mais 2 partidas amanhã. Mas vamos começar com Botafogo e Vasco. Vitória importante do Fogão, 3-0 no Newton Santos. Botafogo que começou de maneira avassaladora. A gente vai acompanhar o primeiro gol, Alex Telles cruzando para o Savarino, Júlio, mas antes disso, a gente vai ver depois os melhores momentos. O Botafogo já tinha até cabeceado bola na trave. Sim. Com o zagueiro Adrielson. Gol espetacular do camisa 10 do Fogão. Em 11 minutos estava 2-0, né? O Botafogo, ele no primeiro tempo, ele teve 4 grandes chances de gol, 11 finalizações. Olha como entra como quer na área do Vasco. Você viu como o Luiz Henrique, com o pé esquerdo, ele joga a bola pro pé direito? Você viu o detalhe técnico, né? Aí, olha lá, ele joga a bola do pé esquerdo pro direito, ó. É para humilhar, né? Mas aí tudo bem, eu acho que faz parte. É diferente daquele drible inútil. Falando um monte de... E aí mais um, né? Do Júnior Santos. Júnior Santos que tinha acabado de entrar. 19 gols na temporada, segue sendo artilheiro do Botafogo, apesar de ter ficado tanto tempo machucado. Graças àqueles gols na pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores do Botafogo passa pelo Júnior Santos. E a gente já tá vendo os melhores momentos e o cabeceio do Adrielson na trave, que você já comentou. O Botafogo, ele joga de uma maneira muito veloz quando recupera a bola. Essa é a marca desse time. E o Vasco, no começo do jogo, não sei porquê, quis jogar, né? Quis, de alguma forma, encarar o Botafogo. No que perdia a bola, no meio de campo ou no campo de ataque, o Botafogo vinha que nem um trem descarrilhado para cima do Vasco. Olha lá. Essa recuperação de bola é muito a marca do Botafogo. A recuperação na frente, no campo de ataque. E aí os jogadores são muito bons. O Savarino é bom jogador, o Almada, jogador de seleção argentina. O Luiz Henrique hoje deve ser titular da seleção brasileira aí nos próximos 2 jogos de eliminatória. O Igor Jesus, outro titular de seleção brasileira nesse momento atual da seleção brasileira. É um time muito qualificado na frente. Aí o Vasco, coitado, passou um trator por cima. Teve só 2 oportunidades aí no primeiro tempo. A gente viu aí a primeira e agora uma outra boa jogada. O goleirão, o John, acaba espalmando para fora. Porque o Vasco quis jogar. Olha os contra-ataques. Daí já tava 2-0. 2-0, mas quando você sufoca o Botafogo, às vezes o Botafogo sente, sabe? Mas o Vasco, ele tinha a bola, mas não era um sufoco de pressão de saída, não era um sufoco de marcação muito forte, né? Aí o gol perdido pelo Igor Jesus. Isso aí, para mim, é displicente, né? Displicência pura. Aí vai ter o pênalti em cima do Igor Jesus, que depois foi anulado pelo VAR. Olha, muita gente daria esse pênalti, viu, Júlio? Mesmo com a imagem, né? Mesmo com a imagem. Eu acho que o árbitro tem toda a razão de marcar o pênalti, porque dá toda a impressão de que foi dentro da área. E quando você vê o replay, assim, parece que está um tico antes da linha, né? Mas você vê até o Marlon Freitas argumentando ali.
Mas acabou sendo marcada a falta, só que ao ser marcada a falta, o João Vitor foi expulso. E aí, se você fosse torcedor do Vasco, você preferiria o pênalti e o cartão amarelo ou não pênalti e cartão vermelho? O torcedor do Vasco já tinha ido dormir já, viu, Tomás? Já tinha pego sua almofadinha e já tinha ido pra cama, porque nessa altura do campeonato aí, tomar o terceiro, jogar... Eu acho que eu preferia o terceiro do que ficar com um a menos. É que o Vasco teve um pouco de sorte, que no segundo tempo o Botafogo tirou o pé. Tirou. Assim, nitidamente tirou o pé. Ainda que no... olha quantas chances ainda no primeiro tempo. E aí a gente já tá vendo realmente um jogo de displicência, assim, jogo de... E eu nem critico, viu, os jogadores, Tomás, porque tá tão fácil, né? Ah, mas eu já vi esse futebol filme, é perigoso, né? Ainda mais com o Botafogo. Se tem a chance de fazer 3-0 ainda no primeiro tempo, já faz e resolve. Alguém vai falar, fez 3-0 no primeiro tempo contra o Palmeiras no ano passado, tal. Não adiantou muita coisa, mas claramente o Vasco não é o Palmeiras. E o Palmeiras também não tinha um jogador a menos no ano passado. Realmente, assim, se o Vasco faz um gol no começo do segundo tempo, nesse lance, por exemplo, imagina o cara acerta lá, o Piton acerta um chute extraordinário e faz 2-1, né? Aqueles gols perdidos poderiam significar alguma coisa, mas foi um jogo tão controlado, foi um jogo tão superior do Botafogo. O Botafogo teve nos primeiros 15 minutos a superioridade que o Palmeiras teve contra o Corinthians ontem. Sim. Só que ele foi lá e fez os gols. E o Palmeiras não. Aliás, não tem nada a ver, mas o que eu ouvi hoje de análise, que o Palmeiras foi isso, o Palmeiras foi aquilo, tudo que não seria falado se uma bola do Palmeiras tivesse entrado ontem. Análises críticas ao Palmeiras? Ao Abel Ferreira, ao time do Palmeiras, ao desempenho, emociona, né? à vontade do Palmeiras. Eu já ouvi hoje à tarde gente falando que o Carlo Ancelotti tem que ser demitido do Real Madrid. Ô, louco. O Guardiola também, do City, não? O Guardiola, possivelmente, né? 3 derrotas seguidas, que absurdo. Muito bem. Aí os últimos, já estamos aí de novo com os melhores momentos. Repetindo, depois dessa vitória importante do Botafogo, 3-0 para cima do Vasco, vitória que deixa o Botafogo com 6 pontos a 2 rodadas. Essa vantagem era de 1 ponto apenas em relação ao Palmeiras, agora subiu para 6, porque o Botafogo ganha 2 seguidas e o Palmeiras empata com o Fortaleza em casa e perde do Corinthians. A vantagem agora é de 5. Diga, Júlio. E um negócio importante aqui, ó, o saldo de gols. Empatou no saldo de gols. Lembra que a gente falava? O Palmeiras ainda tem a vantagem de terminar agora, a gente não sabe. Tudo bem, o Palmeiras... Se o Palmeiras ganhar 2 jogos e o Botafogo perder 2, um deles seria o confronto direto, o Palmeiras vai necessariamente passar no... Mas se o Botafogo continuar ganhando dessa maneira, daqui a pouco vai ter uma gordurinha também nesse aspecto. Tá aí.